Denise, da ND Terapias, né? Esse é um vídeo que eu havia prometido fazer, ainda não tinha feito, né? Gostaria de pedir que você aí se inscrevesse no meu canal para que pudesse acompanhar, porque obviamente esse não será o último. Ele é apenas o último de uma série que eu estou fazendo sobre 2020 e 2021. Então, o tema deste vídeo é religiosidade, espiritualidade e evolução espiritual. Eu havia prometido, né, falar sobre o que está previsto dentro de estudos, né, que eu tenho feito já há alguns bons anos, né, mais intensificado, assim, de 5 anos para cá e mais ainda de 1 ano para cá, né, a partir de alguns fatos que ocorreram e eu intensifiquei cada vez mais esses estudos para minha própria evolução e para mim poder auxiliar aos demais. Vou dizer para vocês, a evolução espiritual, ela não é uma coisa muito fácil, é um processo em que entramos. Em primeiro lugar, nós temos que querer estar ali e querer evoluir, querer crescer, querer compreender. Então eu vou começar porque primeira coisa que as pessoas confundem, e eu vou deixar claro já no início do vídeo, religiosidade não é espiritualidade, e a espiritualidade meramente por existir, ela não é evolução espiritual, tá? Então, vamos por processos para que vocês possam compreender o que eu vou tentar passar nesse vídeo para vocês. Primeiro lugar, eu fiz alguns esquemas aqui, né, para que vocês pudessem entender meu diálogo ficasse mais claro, né? Então, assim, ó, nesse vídeo também vou falar sobre a transição planetária, né, a transição pelas inúmeras possibilidades e o que a sua mente faz com a sua cocriação, como que a gente processa isso, tá? A relatividade da sua vida, como ela é processada e como isso pode beneficiar a nós mesmos e o coletivo, né? No momento estamos num período muito separatista, extremamente separatista, tá? Só para vocês entenderem em que ponto nós estamos, num grau de extrema, porque nós já entramos, o portal já foi aberto da 5ª dimensão, nós já estamos em transição da 4ª para a 5ª dimensão. Alguns, infelizmente, estão presos na 3ª dimensão porque não aceitam certas mudanças de paradigma, certas quebras de crenças limitantes. Então, ainda estão muito presos a essa 3ª dimensão. Depois eu vou explicar o que significa isso, afinal. Fala nos vídeos e não diz o que é, né? Primeiro, para que vocês entendam, a primeira coisa, aqui tem um desenho de um cérebro, né? Desenho de um cérebro, tá? Eu entendo que a imagem vai ficar virada, distorcida, né? Mas aqui na frente, tá? É o lobo frontal, aqui o lobo parietal, que fica nessa região aqui, tá? O lobo temporal, que é onde a gente chama as têmporas, tá? O lobo occipital, que é localizado aqui nessa região, tá? Nessa parte onde a gente toca a cabeça e ainda é durinha, tá? Não é naquela parte ali do pescoço que a gente movimenta e sente que é mais macio, ali é o cerebelo, tá? E aqui no meio o lobo temporal. Tá? Aqui, na saída da nossa coluna, onde ainda tem um pedaço do cérebro, está o
tronco encefálico, que faz parte também do cérebro, como vocês podem ver, tá? Bom, o que cada um tem de função? O lobo aqui estão as funções do cérebro, tá? Isso tudo eu venho estudando há tempo, não vou entrar em detalhes, só vou citar, tá? O lobo frontal, ele controla o nosso movimento, pensamento, planejamento, raciocínio, comportamento, a parte emocional do comportamento, tá? A memória, a linguagem e a expressão. A expressão, não é falar, é a expressão, tá? O lobo temporal, né? Como eu falei para vocês, que é essa região onde a gente chama de têmporas, tá? Controla a linguagem, a compreensão, né? A linguagem em compreensão. Então, a gente capta aquela informação e ela vai ser compreendida no temporal. O comportamento, o nosso comportamento, não apenas o emocional, mas o nosso comportamento frente às coisas. A memória, então tudo fica guardado nessa caixinha aí. A parte auditiva, né, e a habilidade matemática. Quer dizer, a lógica, tá? O tronco encefálico, né, que é aquela região que eu falei para vocês, que é aquela parte que sai da colunazinha, tá? Da coluna da gente, para a coluna, né? Do cérebro para a coluna. Ela controla as funções básicas do nosso corpo, como respirar, batimentos cardíacos, pressão alta, pressão arterial, quer dizer, e todo o nosso regulamento, faz, não faz, né? Faz e não faz. Então, ali sai o comando, no caso. A temperatura do nosso corpo também é controlado ali. A manutenção do ciclo vigília do sono. Então, o nosso sono, ele é controlado dessa forma. Se alguma coisa não está bem nessa região do cérebro, o nosso sono vai desregular, certo? Então, é uma patologia? Não, quer dizer que tenha que ser necessariamente uma patologia. Porque o nosso cérebro, ele trabalha em conjunto. E no momento que ele trabalha em conjunto, né, ali, com as suas funções, acontece muitas vezes que nós temos algum problema pessoal e esse problema pessoal atingir alguma região do nosso cérebro e alguma dessas funções não estarem bem legais. Então, é muito bom procurar um profissional, sim, né? De preferência, primeiro procurar um profissional de saúde, depois procurar um profissional terapeuta para conseguir colaborar com essa reorganização. Continuando, nós temos o lobo parietal, né, que é essa região aqui em cima, aqui atrás, que controla a localização espacial. Então você vai saber o que é direita, esquerda e, né, quando você se dança, se locomove, caminha, tá? A recepção e processamento sensorial do organismo. Então, quando vocês sentem assim, que delícia esse sorvete, ou que essa sensação sai lá do parental, tá? A leitura não é só a leitura, ler, escrever, não, é a leitura de tudo, do mundo, dos sentimentos, a leitura propriamente dito, sai todo o responsável, no caso, do cérebro, é esse pedaço do cérebro que é o lobo parietal. Compreender as relações especiais, ou seja, essas relações que temos de vínculos familiares, de vínculo histórico, vínculo espiritual, tá? Tudo isso é nessa região, tá? Aí depois nós temos o lobo occipital, que é aquela parte do linha que eu falei aqui atrás, bem atrás,
que controla a nossa visão e o equilíbrio. Para que a gente não saia caindo, né, gente? Sai caindo. Eu estou procurando, eu peço desculpas aos médicos, aos clínicos, né? Aos meus colegas terapeutas, aos meus colegas pedagogos, aos psicólogos, de eu estar falando com uma linguagem tão explícita para as pessoas, porque é justamente isso que eu quero, é atingir a todas as pessoas e que todos entendam. Por isso eu estou falando uma linguagem tão... Parece que eu estou conversando com uma criança, né? Que eu estou dando uma aula para um adolescente, para um pré-adolescente. Não, é para que todos consigam entender. Então eu creio que as pessoas irão compreender, tá? Que por eu não usar determinados termos técnicos não quer dizer que eu estou descendo a qualidade da minha explicação. Eu apenas estou sendo clara para que todas as classes culturais possam compreender. Cerebelo, né? O cerebelo, então, é aquela parte que eu falei para vocês, meio molinha, que fica onde vocês movimentam a cabeça e sentem ali. O cerebelo, ele tem o controle também do equilíbrio, porque é um elo de ligação entre o occipital e o cerebelo, tá? Então, ele equilibra as emoções, o físico, o espiritual, tudo, todo o equilíbrio está ali, tá? A coordenação, a tua coordenação do que tu quer fazer, é aí que está o equilíbrio. E o tônus muscular. Então, as pessoas que têm dificuldade, já estão na academia por algum tempo e alguma coisa acontece que o músculo não fica realmente firme, é algum problema nessa área, nessa região, e muitas vezes, algumas vezes é patológico, outras não, tá? Então, vamos ficar alertas que nem tudo é patologia, nem tudo quer dizer que é doença. Às vezes a doença é propriamente dito daqui mesmo, tá? Então vamos com calma, porque não podemos ter pânico de nada. Esse momento não é um momento de pânico, é um momento de observação, de busca de autoconhecimento, de conhecimento para o seu autoconhecimento, tá? E de equilíbrio. Não é momento de pânico, não é um momento de medo. Pelo contrário, daqui a um pouco eu vou explicar. Então, mas para que tu tá falando de cérebro, né, Denise? O que o cérebro nosso tem a ver com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade ou com a nossa elevação espiritual? Bom, assim, gente, nós temos alguns sistemas de crenças que nós criamos na nossa mente. São criados ao longo, porque se vocês olharem uma criança pequena, ela vai agir por impulso, por emoção e por desejo, certo? Nós não. Por quê? Porque nós somos criados e ao longo do tempo, nosso entorno, nós somos modelados como se fôssemos uma escultura para colocar num cenário. Isso é ruim? Não, é ruim 100%, mas também não é bom 100%. Porque nesses moldes criam-se essas crenças, que são as nossas crenças, tanto as positivas quanto as negativas. Então, assim, ó, as positivas, tá? As crenças positivas, elas nos dão o direito a escolhas, né? E a liberdade de escolher entre o joio e o trigo, de escolher o caminho que queremos seguir por um desejo próprio, por uma vontade, por um sonho, por alguma coisa que nos motiva aquilo ali. Principalmente o nosso propósito de vida, tá? Nós teremos, com essas crenças positivas, nós temos crescimento e inspiração e evolução. Certo? Até aí, ok? Se nós formos seguir as nossas crenças positivas. Porém, se nós seguirmos as nossas crenças negativas, que eu escrevi aqui pequenininho, porque eu não faço questão nenhuma,
Pelo contrário, eu tenho abolido aos poucos todas as crenças negativas que existiam em mim, tá? Então, assim, ó, nós não temos escolha, a escolha é feita pelos outros ou pelo outro, né? Nós não temos escolha. Tudo que fizemos é por sobrevivência, é por necessidade. Eu vou fazer isso porque se eu não fizer isso, eu não vou agradar os olhos dos outros. Eu não vou agradar a sociedade, eu não vou agradar o outro. Não entrem nessa crença negativa. Vocês têm que acreditar no que vocês sonham, no que vocês querem, tá? Por partes. Então aí começa uma série de coisas. Começa a justificar, encontrar desculpa. Não, eu sempre quis ser isto. Eu não vou ser outra coisa porque eu quero isto, tá? A racionalizar, não, eu preciso, sem uma teoria científica me explicando o porquê do porquê do porquê do porquê, eu não posso. Porque eu não sei se vai dar certo. E aí entra no medo, que depois a gente vai falar, tá? Aí vem o rejeitar. Como eu não consigo ser o que eu quero, como eu não consigo fazer o que eu quero, eu começo a me auto-sabotar. Desculpa. E começo a sabotar o outro. E começo a criticar o outro. E começo a encontrar no outro as culpas do que são minhas culpas. Porque as culpas são minhas. Se eu tô achando que tudo tá errado no outro e em mim tá certo, a culpa é minha. A culpa é minha, não é do outro. O outro tá lá vivendo, talvez nesse mesmo círculo aqui, de crenças negativas, mas ele está num outro caminho, eu tô no meu, e ele não é culpado de nada, tá? A recompensar, então assim, ó, eu só faço isto porque com isto eu tenho um retorno mais rápido. E aí eu tenho uma recompensa. Porque aí naquele final de semana, naquelas férias, eu posso fazer o que eu gosto. Mas por que não se pode fazer o que se gosta todos os dias? Qual o motivo de não gostar do que se faz? Né? E por que não fazer o que se gosta? E aí começa a paranoia, que eu grifei bem aqui a paranoia nesse lado, né? A paranoia que nos gera ansiedade, que nos gera depressão, que nos gera o excesso de julgamento de si próprio e do outro, do auto-julgamento do outro, né? Aí vão me dizer assim, ô Denise, mas tu não era assim. Não. Só que assim, ó, tudo gira, nada para, e eu já vou falar sobre isso, tá? Tudo gira, nada para. Então quer dizer que eu também não quero parar, eu não quero ficar estagnada. Eu não faço questão nenhuma de retroceder à estagnação. Eu não quero voltar atrás, eu quero seguir para frente. Porque eu sei que lá atrás, naquele círculo vicioso que as pessoas se colocam, eu só tenho a perder. Continuando. Aqui nós temos a zona de conforto que a maioria das pessoas entram lá. E que a maioria das pessoas se instalam ali e ali ficam eternamente. Como se essa fosse a única solução. Essa zona de conforto estável. Ah, não, mas eu tenho a minha família, eu sou casada com meu marido há 50 anos. Eu trabalho nesse serviço há 20, 30 anos. Será que... quando eu era criança, eu pensava em ser tal coisa. Mas isso aí era um sonho impossível. Por que impossível? Quem disse pra ti que é impossível, que tem hora para te realizar um sonho? Quem foi que botou isso na tua cabeça? Quem foi que te disse que tu precisava ser médico para ter um bom salário? Quem foi que te disse que tu precisava ser advogado para ter um bom salário?
Quem foi que te disse que tu ia realizar, só ia realizar os teus sonhos se tu fosse engenheiro para ganhar bem e realizar os sonhos? Quem disse que os sonhos têm que ser todos materiais? Quem te disse isso? Eu estou fazendo várias perguntas, deixando vocês pensarem para vocês mesmos que respostas vocês se dariam. E aí entra na zona do medo, onde as pessoas estagnam por total, porque tem medo de tudo. Aí eu anotei assim, ó, falta de autoconfiança, né? Facilidade de doenças, facilidade de entrar em um corpo doente, em uma vida doente, tá? Dá importância à opinião dos outros. Eu reforço, não se preocupem com a opinião do outro. O outro é o outro. Deixa eles carregarem a mochilinha deles e vocês carreguem a de vocês. Ah, mas aí eu tô sendo egoísta, eu não estou auxiliando. Não, tu não. Primeiro que tu não pode nem auxiliar alguém sem tentar em ti mesmo. Tu só vai poder auxiliar aquela pessoa, tá? Se tu conseguir fazer isso contigo mesmo. Então, assim, ó. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu ainda não consegui me desvencilhar. Tem milhões de coisas que eu tô lutando para melhorar em mim. A cada dia tenho melhorado mais, tá? Mas essa coisa está sendo a mais difícil de todas. Então, assim, ó, aonde que eu tô? Na zona do medo, nesse sentido. Nos demais, graças a Deus, estou bem distante da zona do medo. Não tenho medo, não. Por que eu tô presa na zona do medo? Por que eu tô presa? Porque eu tenho crenças na minha mente de que eu preciso disto para viver. De que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir viver. Então, eu preciso trabalhar isso em mim. Em compensação, outras que eu vou, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que me limitavam, pessoas que não acreditavam em mim, pessoas que só sabiam criticar, nunca colocar o lado positivo da crítica. Pessoas que renegavam, pessoas que criticavam sem dizer o outro lado. Porque é muito fácil tu chegar para tua vizinha e dizer para ela, sabe, a fulana fez isso, e dar risada. Gente, esse tipo de comentário, depois eu vou mostrar a pirâmide para vocês. Quem faz esse tipo de coisa está no último grau. No último grau, aonde não quer nem abrir os olhos, aonde fez assim e crê que ali é o lugar certo. Critica a igreja do outro, critica o vizinho, o pai, a mãe, os irmãos. Coloca-se num pedestal e coloca no pedestal apenas quem quer, quem consegue dominar. Entenderam? Porque o domínio faz com que as pessoas fiquem ignorantes. Então, dominam as pessoas, aquelas que conseguem dominar, sentem-se livres para mandar. E os demais, não. Os demais entram nessa área aí que a pessoa vai criticar, a pessoa vai... Porque ela está presa nessa redoma de falsidade. Até consigo mesmo. Então vem a zona da aprendizagem, né? A zona da aprendizagem, esta é a que eu me coloco na grande maioria da minha mudança, né? Eu estou entre a zona da aprendizagem e a zona do crescimento. Eu estou nessa zona aqui. Apenas uma coisa ainda está nesta. Mas o restante, gente, eu agradeço todos os dias a minha luz divina, a minha conexão com Deus, por estar nesta zona aqui.
Tem muito chão para trilhar ainda, muito chão para trilhar, mas eu sei que eu estou. Então, assim, ó, a zona de aprendizagem, tá, é lidar com os desafios e com os problemas e as novas habilidades, ou seja, o propósito de tu estar aqui, o propósito de tu estar na Terra. Para que tu tá aqui? Para que tu veio? Que espécie de luzinha tu é? Que espécie de ser tu é? O princípio da saída da área de conforto, então, é quando tu desperta, né? Consegue te conectar realmente com a energia positiva e começa a trilhar o teu caminho de mudanças, de autoconhecimento e de mudanças internas. E aonde tu consegue, quando tu entra na zona de crescimento, que é a próxima zona, tu consegue já auxiliar as outras pessoas num bem coletivo, num pensamento coletivo. E aí o que eu coloquei aqui? É quando tu consegue achar definitivamente o teu propósito de vida, quando tu entra na zona de crescimento, tu consegue começar a viver os teus sonhos, não é viver de sonhos de ilusão, é viver os teus sonhos. Definir metas e novas metas. Ser firme, organizado, determinado para tua mudança, para o teu melhoramento. E conquistar os objetivos. Então, cada objetivo, gente, que a gente conquista, eu vou dar um exemplo que eu já estava colocando. Pessoas, né? Pessoas próximas a mim e até as mais, desde as mais íntimas até as pessoas assim que eu conhecia e conheço, né? Bem, muitas ficaram na estrada. Os conheço, não os desconheço, não. Eu procuro tratar todos bem, mas assim, ó, ficaram tão distantes que às vezes estão falando, ou estão gesticulando, ou estão achando graça de algo, ou estão fazendo, vou falar o português, uma fofoca. E eu fico parada olhando, meu Deus, em que planeta vocês ainda estão? Até quando vocês vão demorar para despertar? Até quando vocês vão ficar nessa mesmice, nessa trilogia de ignorância? Mas não sou eu que julgo, né? Então eu peço desculpas, não sou eu que julgo, apenas estou usando um exemplo. Em compensação, em contraponto, à medida em que eu fui tirando essas cargas negativas da minha mochila, que ela ficasse mais leve e colocando coisas positivas dentro dela, o que aconteceu? Começaram a surgir pessoas maravilhosas que eu pude conhecer. Pessoas que eu pude conhecer, que eu posso conviver, que eu posso ter harmonia, alegria em todos os setores. Desde o meu trabalho, tanto como terapeuta, como pedagoga, as minhas relações interpessoais de amizade estão crescendo, estão mudando, estão melhorando. Pessoas que eram lá do meu passado, que muitas vezes eu não tinha contato, eu estou tendo maior contato aos poucos, tá? Pessoas boas, muito positivas, pessoas que têm uma mente que de crescimento mesmo, tá? Então, assim, ó, as pessoas que só me criticavam, que só me julgavam, que só falavam, mas nunca me deram um norte, nunca me disseram assim, ó, vai em busca de ti, como eu digo para vocês toda hora, vai em busca de ti, busca lá dentro de ti o que tu gosta e o que tu não gosta em ti, o que é legal, o que não é, o que é bom, o que não é. Vai te conhecer tu mesma. Tenta ver lá dentro de ti se aquela pessoa que tu critica não é tu enrustida. Vê se não é tu. Olha aí dentro, na tua sementinha, se aquele defeito que tu tanto enxerga lá, se não é o teu que tá aí dentro guardadinho e que tu fica te controlando para não colocar para fora. E aí quando tu bota para fora, tu bota de forma errada, que agride, que denigre a ti mesma.
ou a ti mesmo. É porque eu não estou falando somente para mulheres, eu estou falando para todos. Continuando. Então, nós temos ondas de frequência, tá? Ondas de frequência. Aqui eu fiz um desenho das ondas de frequência, vou colocar assim, para que vocês vejam bem, tá? Que é medido por Hertz. Medido por Hertz. Tá? Nessas ondas de frequência, nós temos a mais baixa, que é a vermelha aqui, depois nós temos laranja, amarelo, são as cores, tá? A mais baixa é a vermelha e a mais alta lá em cima é a mistura do azul com o roxo lilás que vai se intercalando, tá? Quando a gente fala nas crianças índigo, ó, olha que frequência que essas crianças estão. Tá? Olha a frequência que elas estão, em média de 540 a 600, gente. E isso significa assim, ó, alegria e paz. O índigo, o cristal e agora o diamante, que é o que está mais próximo da perfeição. Vocês imaginem, são espíritos de muita luz, que nós não temos o direito de estragar esses espíritos que estão chegando para nós. Nós não temos esse direito, então vamos pensar bem em tudo isso, tá? Então assim, ó, nós temos em um grau de elevação, tá? Com 20 Hz vergonha, 30 Hz culpa, 50 Hz apatia, 75 Hz tristeza, 100 Hz o medo, 125 o desejo, 150 raiva, 175 orgulho, 200 a coragem, 250 a neutralidade, tá? Olha o peso dessas coisas negativas, gente. Que a neutralidade, sendo utilizada para nós não julgarmos ninguém é uma coisa. Agora, a neutralidade sendo usada como forma de ludibriação é outra, tá? O 310, a boa vontade, 350 Hz, a aceitação. Então, só pelo fato de tu te aceitar, a tua frequência sobe para 350 Hz. Isso de energia. 400 Hz, tá? A razão, que é quando a gente começa a descobrir o que realmente tem lógica, né? 500 Hz, o amor, ele supera muita coisa, gente. Então, o amor tem 500 Hz de energia positiva. 440 Hz, a alegria e 600 a paz. Olha bem. Para Hertz, tá? Você tem que ser um ser extremamente iluminado. São poucos na história que chegaram acima de 700 Hz. Mas não é impossível para ninguém. Não é impossível para ninguém. Mas isso aqui eu deixo bem claro para vocês, esse esqueminha aqui, ó, de energia positiva, que ele nos faz um bem enorme quando a gente começa a ver o quanto nós evoluímos em cada degrauzinho que a gente vai, tá? Bom, mas por que tu segue explicando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a religiosidade, tem a ver com a nossa evolução espiritual. Bom, o universo, tá? É o nosso criador de tudo ao mesmo tempo. Ele criou tudo. Essa luz divina, que uns chamam de Deus. Cada pessoa dá um nome. Cada religião dá um nome, né? Cada dogma tem o seu nome como criador. Mas todos eles é um só. E a maior luz divina que existe, não existe nenhuma outra maior do que a dele. É a perfeição da perfeição. Então nós, como tem uns que dizem, e eu não concordo, que nós somos Deus. Não, nós não somos Deus. Vocês vão entender agora, nós somos fragmentos dele, tá? Fragmentos. Eles nos envia para que a gente
tenha elevação espiritual, tá? E a gente possa estar cada vez com a nossa luz interior maior, que milhões, imensuravelmente vezes menor do que a dele, mas isso não significa que nós não temos a nossa. E todos têm a sua, tá? Não é eu sou mais iluminada que fulano, beltrano. Ah, porque eu sou pastora, eu sou mais iluminada. Ah, porque eu sou padre, eu sou mais iluminado. Ah, porque eu faço operações pelo espaço, então eu sou mais espiritualizado, eu sou mais iluminado. Não. Todos nós temos iluminação. O que nos torna diferentes em termos de elevação espiritual é a nossa autoprocura, a nossa procura por conhecimento, por discernimento, pelo autoconhecimento e pela nossa própria elevação. Nós vamos seguir em conexão. E agora vocês vão entender um pouquinho melhor. Tudo é energia, toda a energia está em um formato de espiral, sempre em movimento. Então, nada para. Eu não sei se alguém já viu um vídeo do Cortella que ele explica sobre a evolução do mundo, dos planetas, esse e aquilo, e do nosso universo. Pois é, ele já falava em espiral e nós vivemos numa energia de espiral. Exatamente isso. E isso tem comprovações científicas em diversas teses. Tá? E também tem em alguns livros sagrados. Então a energia existe sim, tanto a positiva quanto a negativa. E se nós não cuidamos desta energia para que ela evolua, para que ela cresça, nós ficamos presos, amarrados, estagnados em uma partezinha desse espiral todo. Ali a gente não vai evoluir. Não importa se tu tá numa religião, na outra. Se tu tiver preso, tu não vai evoluir, independente se tu é um ateu, se tu é um crente, se tu é um evangélico, se tu é um espírita, se tu é um católico, não importa. Se não compreender isto, por isso eu começo a falar em religiosidade agora. Se tu não compreende, tá? Que é necessário entender que tudo é energia e que a energia mais forte é da luz divina, independente da tua crença, do teu dogma que tu segue, essa luz divina existe e ela está totalmente entrelaçada, não é aquilo, ela está inalcançável. Não, ela não está inalcançável, tá? Ela circula o tempo todo, tá? O tempo todo, o tempo inteiro. Então, vamos nos ater a ter conhecimento para que a gente possa compreender melhor essas coisas, tá? Até para a compreensão de vocês, eu até criei aqui uma pirâmide em espiral, depois eu vou explicar melhor. Então, aqui está a luz suprema, que eu desenhei ela aqui acima, mas no entanto, se vocês observar, a energia está circulando no todo. Aqui eu coloquei 3 pessoazinhas e botei um animalzinho, botei uma plantinha e um animalzinho. Por quê? Para mostrar para vocês que cada ser tem a sua energia. E a Terra, aqui ó, a Terra também tem energia, o ar também tem energia, toda a natureza tem energia e aqui a energia maior que acompanha a tudo. Então, quando eu falei em outro vídeo a respeito do abraço, a respeito do contato físico, era exatamente sobre isso que eu estava me referindo, que a questão da qualidade da energia de cada um, né? Então, pensem bem nessa questão da energia, porque se somos energia, nós temos que cuidar da nossa. Muito bem. Para isso, o autoconhecimento é o primeiro passo, tá? Até agora não estou entendendo por que tu fala tanta coisa para explicar e não fala o que a gente quer saber, que é sobre 2020, 2021. Calma. Precisamos compreender tudo
para poder entender o que eu vou falar, porque senão não vai adiantar de nada, tá bom? Bom, aqui eu fiz o esquema, então, seria uma espiral, mas ficou um triângulo, uma pirâmide, alguma coisa parecida, mas é uma espiral, tá? Então, lá em cima está o Supremo, que é a luz mais forte, né? E tudo isso circula ao mesmo tempo, né? Eu coloquei numa certa ordem aqui para vocês conseguirem entender, mas isso aqui circula o tempo todo. Não é aquilo assim classificatório. Não, não é classificatório. Isso não existe no plano astral, tá? Quem se coloca em questão classificatória somos nós mesmos. Nos achamos superiores às plantas, superiores aos animais, superiores a tudo. E nós não somos superiores a nada, tá certo? Bom, aí aqui eu coloquei os mestres ascensionados, que são... Na energia maior, olha aqui, ó, eu subdividi, não sei se dá para ver aí, eu subdividi. Então, na energia maior, que é a parte de cima, ali estão, né, Jesus, Maria, José, Buda, Krishna, Shiva e outros, tá? E na energia menor aqui, ó, no mesmo vão, mas aqui embaixo, estão os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Os serafins ainda estão um pouquinho mais abaixo, mas assim, ó, eles são seres de extrema luz, quase tão grandes quanto a luz de Deus. Eles têm uma energia extremamente imensa, que eles não ficam estagnados. Eles ficam, Jesus cuida só de mim. Não, Jesus não cuida só de ti. Jesus cuida de tudo, junto com Deus, porque eles trabalham junto com Deus. Eu aqui anotei ainda aqui em cima, ó, é uma tecnologia suprema, tudo sabem e tudo vê. Não é que nem nós, que às vezes não conseguimos nem enxergar nós mesmos. Como é que a gente vai enxergar o outro, né? Então, assim, ó, é um grau de pureza imensamente grande e que para chegar nele é uma trajetória imensa, muito grande, tá? Depois nós temos os mestres. Os mestres, gente, anotei ainda que são seres de luz muito elevados também, não tanto que nem os mestres ascensionados, tá? Mas são seres de luz muito acima da nossa, muito acima não, na verdade são seres que chegaram a alcançar um nível de energia positiva acima do convencional, então eles conseguiram trabalhar pelo bem comum na prática, enquanto estavam aqui. Por quê? Porque são encarnados e desencarnados, conforme se diz na espírita, tá? Que vieram aqui e trabalharam em prol do outro de forma caridosa, de forma a ter compaixão, que eu cito aqui, vamos dizer, Chico Xavier, por exemplo. Por exemplo, tá? Um exemplo de desencarnado. Chico Xavier. É nesse nível que eu falo, que eu me refiro, tá? Depois nós temos os mestres inferiores, que eu coloquei aqui, ó. Até grifei bem. Os mestres inferiores, que são os despertos. Aquele que acorda e começa a ver, né? Que se nós somos um fragmento de Deus e a energia circula o tempo todo, se nós não nos conectarmos com as demais energias positivas, né, nos autoconhecer, mas assim, ó, nos conectar em paz, harmonia, tá? Para aprender, para estar junto e aprender cada vez mais, ter maior conhecimento e ao mesmo tempo poder colaborar com o outro que está um pouquinho vibracionalmente, um pouquinho menos do que a gente, não quer dizer que está muito diferente, não.
tá? Não quer dizer isso, não. Não se julguem, é como eu falei desde o início, não se coloquem em forma gradativa, tá? Como se fossem melhores, não são melhores do que ninguém, tá? Então, não se, se alguém tem, como eu já falei em outras ocasiões, um dom, né, de cura, é uma pessoa índigo, é uma pessoa cristal, tá? Ou é uma, não se coloque em pedestais por isso. Abandonem rótulos, abandonem titulações, abandonem estrelinhas, tá? Porque não é melhor que ninguém. Tu apenas está fazendo a caridade prática. Mas tu cobra pelo teu trabalho, sim. Enquanto estamos na Terra, temos necessidades físicas. Só que assim, ó, existe um equilíbrio, e eu sei que muita gente não vai gostar disso que eu vou dizer. Existe um equilíbrio entre cobrar pelo teu trabalho e cobrar coisas absurdas, querendo ficar rico da noite pro dia, vou falar o português, que isso é materialidade, isso não é espiritualidade. Isso não é espiritualidade, isso é materialidade. Materialidade é a pessoa se diz, tá desperta, se diz estar querendo ajudar os outros, mas ela tá presa na redoma do materialismo. Sei que tem gente que não vai gostar disso que eu falei, mas essa é a realidade, tá? Então, assim, ó, depois nós temos aqui, nessa estilo pirâmide, mas na verdade é como eu falei, isso circula, que nem aquele símbolo, né, da energia, circula dessa forma, tá? Aqui nós temos os estagnados, os conformados, os estagnados, né? Que a maioria das pessoas, infelizmente, é assim. Se dizem, porque eu não saio da igreja, como é que eu não sou espiritualizado? Mas eu leio a Bíblia toda. Gente, ler um livro sagrado, sem entender ele, sem interpretar, sem entender que eu falo não com a minha mente, e sim com o que aquilo ali quer nos dizer. Aquela compreensão, porque eu leio até um livro de historinha. Eu leio uma série toda, mas eu sei interpretar aquilo ali. Interpretar é compreender o que o outro quer nos dizer. E assimilar. Depois tirar nossas conclusões. E isto é ler e interpretar. Ler interpretação de mundo. A gente precisa disso. Graças a Deus, hoje em dia tem sido trabalhado isso nas escolas, com crianças, né? Mas isso é importante desenvolver bem mais, nas pessoas bem mais mesmo. É fundamental. O conhecimento é fundamental e a interpretação dele mais ainda. Tá? E a última, né? Seria a última, credo. Parece que eu estou colocando tudo seria ainda os que, né? Não se descobriram, não despertaram, não começaram a buscar por si, estão presos. Então eu coloquei assim, ó, encarnados e desencarnados. Isso tudo, gente, são para seres encarnados e desencarnados. Existem seres que já passaram por um outro plano espiritual e que por mais que a gente ame, há essa distinção. Aqui, reforçando, aqui, então, estão os despertos, né? E os que estão a caminho dessa quinta dimensão, tá? Então, eles estão na transição da quarta para a quinta dimensão e o portal da quinta dimensão está aberto. Os demais aqui estão presos na terceira dimensão, na materialidade, tá? E a evolução espiritual, tá? Ela tem tudo a ver com o nosso querer. Então, independente, vou reforçar, independente da sua crença, do seu dogma, que você costuma seguir,
você tem que querer evoluir. Você tem que querer crescer. Querer evoluir na espiritualidade, tá? Então, por isso, vamos ver se todos conseguiram compreender até agora. Por isso, quando me refiro que religiosidade e espiritualidade não são a mesma coisa. A religiosidade são cultos dentro de dogmas, tá? Que são seguidos e que ajudam muitas pessoas que precisam de um caminho, de um norte para atingir a elevação espiritual. Elas necessitam disto, desta ajuda, tá? Então, são muito importantes, a religiosidade das pessoas é muito importante e tem que ser respeitada. Porém, nunca se pode esquecer que para desenvolver a espiritualidade verdadeira, independente do dogma que você segue, você tem que querer e começar a se autoconhecer, a compreender, a estudar, a adquirir conhecimento para o seu autoconhecimento, tá? E dando continuação aqui no que eu estava falando, nos meus resumos aqui que eu fiz para todos, ó. Então eu vou falar agora sobre a transição, a famosa transição, que todos estão falando, milhares de vídeos falando sobre isso na internet, e eu vou falar numa linguagem que vocês possam entender. A terceira dimensão, ó, eu fiz um esqueminha, terceira dimensão, a quinta dimensão, e nós estamos transitoriando aqui, ó, entre a quinta e quer dizer, entre a terceira e a quinta. Então, esta aqui seria a quarta dimensão, que é esse lado transitório. E aqui, nessa quarta dimensão, nós temos que ter o cuidado com essa etapa separatista que está acontecendo. Muito cuidado, porque nós não estamos aqui para ser separados, nós estamos aqui para entrelaçar, nos unir. Independente de dogma, independente das suas crenças, nós estamos aqui para unir em prol, tá, da coletividade e da evolução coletiva. Então, assim, ó, na terceira dimensão, tudo é materialidade, tudo. Tudo é constituído pela materialidade, para uma busca incessante e inútil da prosperidade, pois essa prosperidade que chamam de prosperidade, ela é ilusória. Tá? O bem só para si e é falsa. Tá? Essa prosperidade que muitos chamam de prosperidade e que muitos se atêm a essa prosperidade, ela é ilusória. Ela não é verdadeira, porque, como diz um ditado velho, ninguém leva para o caixão. Você não vai levar para o caixão. Você não vai levar para um outro plano espiritual. Você não vai trocar de dimensão se tiver apegado a essas coisas, tá? Não vai. Não. Desprenda-se de tudo isso. Uma das prioridades para que possa entrar pelo menos nessa transição de quarta dimensão, de terceira, quarta, quinta dimensão. É uma das primeiras coisas. É o autoconhecimento, o autocontrole, tá? E o desprendimento total dessa materialidade. Então eu tenho que doar tudo que eu tenho. Eu tenho que me desfazer de tudo que eu tenho material, porque senão eu não vou entrar na quinta dimensão. Não, não é isso. Desprender-se significa não dar o valor que está sendo dado para essas coisas. Colocar em escala, aí pode colocar em escala, tá?
gradativa, colocar a materialidade como um último plano, como uma última coisa. E sim usar o afeto, a ética, o comportamento verdadeiro, tá? Vai colocar lá em cima, como prioridade da sua vida. Prioridade da sua vida, o seu sonho. Prioridade da sua vida. O seu autoconhecimento, prioridade da sua vida. O carro, aquele sonhar, isso nem é secundário, é terciário nessa escala. É errado ganhar dinheiro? Não é errado ganhar dinheiro, só que isso é consequência da consequência do que você está construindo. Tá? Então, assim, ó, a quarta dimensão vai ser, que é um período que nós estamos, a quarta, transitando, terceira, quarta, quinta dimensão. Nós estamos transitórios e assim, ó, uns estão presos na terceira dimensão, nessa materialidade, nessa prisão que tudo vai continuar igual como era antes. Né? Isso tudo vai passar, né? Essa pandemia vai passar, essa situação vai passar e daqui a um pouquinho vai voltar tudo ao normal. Não vai. Se para você vai voltar ao normal, então você está errado. Você está estagnado. Você está parado onde está, espiritualmente. Independente se tu vive dentro da igreja, independente se tu é fervorosa dentro da tua religião, tu está estagnado. Então, se tu está estagnado, começa a acordar. Pede ajuda do pastor, pede ajuda do padre, pede ajuda do líder espiritual da igreja espírita, em qualquer local que você frequenta. Pede ajuda. Porque agora chegou o momento de dar o stop. Aliás, o momento de dar o stop foi uns 2 anos atrás, até 1 ano atrás. Porque o portal já está aberto. Então, quer dizer que quem está lá na terceira dimensão preso está perdendo os instantes, os insights da sua vida. Tá? Para poder chegar na quinta dimensão. E a quarta dimensão, ela traz inúmeras coisas, dentre elas, tá? O jogo do certo e do errado. O jogo da crítica do certo e do errado, é a minha posição que é a certa, a tua que é a certa. Não existe isso. É um momento de entrelaçamento, de união, vou repetir. É um momento de, eu acho que tal desígnio está certo e tal desígnio não. Mas por que eu acho que aquele não? Por que eu acho que esse é o certo? Aí que vem aquele que acredita no que eu não acredito e vem me colocar, me mostra o caminho para mim compreender, não quer dizer que eu vou ter que seguir, mas compreender e respeitar. Porque uma das coisas que vai acontecer agora em 2021, uma das coisas dentro da religiosidade que vai acontecer é o sincretismo religioso. E já está acontecendo. Já está acontecendo. Tá? Os verdadeiros que estão dentro das religiões, como líderes religiosos, os verdadeiros, tá? Aqueles que estão ali com o propósito de auxiliar outras pessoas a serem guiadas. O que eles estão fazendo? Eles estão se entrelaçando e unindo. Não quer dizer que um partiu acreditar nos dogmas do outro, mas entenderam que se não derem as mãos, vão ficar na terceira dimensão, não vão transitar para a quinta. Tá? E o que essa que todo mundo fala na quinta dimensão, um monte de gente falando na quinta dimensão, já vi um monte de videozinho no Insta, já vi um monte de filmezinho no YouTube, no Face, já me mandaram vídeos pelo WhatsApp. O que é isso, afinal? Bom, eu fiz uma síntese aqui. Tudo é amor, paz. Vocês imaginam um lugar assim. Tudo é amor, paz, compaixão, fraternidade, onde a prosperidade é eterna, pautada no comportamento ético, com tudo, com o bem comum
para a eternidade. Sintetizando o que é a quinta dimensão, aonde todos vão se desprender da matéria e o valor da vida, o valor espiritual da vida será a prioridade, independente se essa vida é uma planta, se essa vida é um animal, se essa vida é um ser humano. A vida vai ser evidenciada, a vida. Então, gente, assim, ó, né? Livre-se dessas prisões, livre-se desses dogmas, livre-se desses dogmas que eu digo, não os dogmas que te ajudam a evoluir, os dogmas que te prendem, como crenças limitantes na tua vida. Livre-se agora, já, para ontem, gente, para ontem. Livre-se disso, porque isso só vai levar vocês ao caos, tá? Então aqui eu tenho mais algumas observações rápidas, como a única linha filosófica que vai existir na quinta dimensão é a ética e o comportamento verdadeiro, tá? Essa vai ser a linha filosófica de um tudo. Abandonem a ira pelo outro, por qualquer pessoa, por qualquer coisa. Abandonem a ira. Bem difícil. Tudo que eu tô falando é muito difícil, gente. A gente pode falar da boca para fora, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém, mas lá no teu interior, justamente aquelas pessoas que tu tem isto, são as pessoas que mais se aproximam do que tu necessita modificar no teu lado escuro, tá? Então, o momento de agora, então, é de um filtro de consciência. Filtrar tudo na tua consciência, equilibrar tudo dentro da tua consciência, trabalhar a você mesmo, tá? E mudar o comportamento, o referencial de comportamento diante das pessoas. Ética, sem falsidade, sem ilusionismo, ética. Não é aquilo assim, ó, tu chegar na frente das pessoas, falar uma coisa e quando tu virar as costas ou noutro ambiente, tu pegar e criticar aquela pessoa ou criar situações para aquela outra pessoa. Justamente, muitas vezes a pessoa que tu tá criticando, ela tá num outro plano muito mais elevado que o teu de energia. Então, alerte-se. Talvez você não está querendo acreditar, você não está querendo enxergar sobre o que eu estou falando, tá? Tomem muito cuidado com falsas profecias, que não seja pautado em escrituras muito antigas, que não seja pautado em evidências científicas espirituais e evidências científicas propriamente dito, tá? Evidências, não quer dizer que tenha que ter um estudo de um graduado, pós-graduado, doutorado, porque eu já falei o abandono aos rótulos, tá? Abandonem esses rótulos. Rótulos não vão te fazer tu crescer espiritualmente nem como ser humano. Não vão. Os rótulos têm que ser abandonados, tá? Tem que ser abandonados. E assim, ó, o que vem pela frente, muita fome, muita miséria, muita distorção de ideias, muita distorção de valores, muitas guerrilhas, muito compartilhamento de ódio, tá? E muitas pessoas se aprisionando em tudo isso que eu falei, que nós não podemos nos aprisionar, que nós temos que nos libertar. Libertar de tudo isso, tá? Então, assim, essas pessoas que ficarão nessa terceira dimensão, ficarão em guerra com elas próprias, viverão em guerra com as outras pessoas, verão com conchavezinhos, pequenininhos, sabe? E é muito triste.
tá? Uma coisa muito legal que eu achei nessas ditas previsões, né, nesses estudos, são que a vida em sociedade ela vai ser mais ampliada, a mentalidade de vida em sociedade, então as pessoas vão se compartilhar muito mais, vão ter imensamente maior fartura e prosperidade, porque não, o egocentrismo vai ser por estas pessoas abandonado, né? E eu espero que muitas abandonem isso, muitas. Tá bem difícil. Tá bem difícil pelo que eu observo, tá bem difícil. Tá bem difícil de eu ver isso acontecer, mas eu quero muito mesmo. O que é bom a gente quer, né? Quem não quer o que é bom? Quem não quer esse equilíbrio todo da quinta dimensão? Quem não quer essa paz, esse amor que tu vai ter na quinta dimensão? Eu quero. Sinceramente, eu creio que muitos de vocês querem também. Será o fim do mundo para poder fazer essa separação? Não. Não vai ser o fim do mundo, gente. O fim do mundo é o que está acontecendo agora. Essa separação, né? Muitas guerras políticas usando a religiosidade e a espiritualidade. Ó. Tá? Muitas guerras físicas e espirituais, então vão ter muitas pessoas que por ganância, por egocentrismo, por excesso de materialidade, vão estar presos nessas guerras de discussões, de empoderamento falso, porque o verdadeiro empoderamento tu é livre para ser feliz, para usar e abusar do teu livre-arbítrio, tá? Para poder sonhar e colocar os teus sonhos em prática. Então, muito longe disso tudo que está aí. E uma outra coisa que eu quero colocar também, tá? Que surgirão muitas comunidades integradas. Muitas comunidades que vão querer conviver nesse meio e que vão criar novas formas de vida para poder serem autossustentáveis e não ter que ir à terceira dimensão para poder ter suas coisas, entendeu? Vão poder ficar lá na quinta dimensão sem ter necessidade alguma de descer ao nível da terceira dimensão para poder se obter algo, tá? E não esqueçam de valorizar, como eu falei em outro vídeo, a nossa terra, a mãe terra, a mão na terra mesmo, o plantio, e ser grato a tudo, em especial ao que ela produz a nós, que vai nos salvar a vida, matando nossa fome e curando as nossas doenças, porque é dela que sai, é dela que é extraído tudo o que os médicos e os naturalistas utilizam para o nosso bem, tá? Para encerrar, o que é necessário que vocês gravem bem. Nós estamos em meio a uma guerra, a um caos, a uma etapa separatista da vida, tá? E estamos em meio a uma transição planetária, espiritual e de vida. Querer o bem sempre, o bem para si e o bem para os outros. O querer o bem não é impor o que nós queremos. Querer o bem é compartilhar esta energia que eu falei que existe, respeitando a energia do outro e unindo essas energias em prol do bem comum. É difícil, gente. Não é fácil, mas é uma coisa muito mágica, muito boa e longe dos ilusionistas, tá? Fiquem longe dos ilusionistas. Não se aproximem de pessoas ilusionistas. Pessoas que vão te diminuir,
te fazer pequenininho e te aprisionar dentro dessa terceira dimensão. Não se aproximem, se puderem se afastar, se afastem. Tá? Todos nós estamos aqui para vencer, para ser esse fragmento dessa luz, para evoluir a nossa luz interior. Então vamos agradecer, né? Vamos agradecer a essa luz divina, a Deus, por tudo, tudo, tudo. E trabalhar dentro de nós, cada dia mais, a paz e a prosperidade. Tá? Em breve, farei um bate-papo, conforme eu prometi, né? Um bate-papo direto com as pessoas. Fiquem atentos, né? Que ficará gravado também, mas eu vou fazer esse bate-papo ao vivo, tá? Um abraço a todos, que nós tenhamos muita luz. Muita luz.